Quinta-feira, dia 26 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo no canal Terra Brasilis News. Chovendo muito aqui em São Paulo, trovões para todo lado, São Pedro está nervoso e eu vou até onde der, se não acabar a luz tá bom. Não é isso? Olha só, tem muitas notícias e algumas rapidinhas que eu vou passar para vocês para não tomar muito tempo. O que saiu agora à tarde é que a Justiça da Itália aceitou a extradição de Carla Zambelli. E a expectativa da Polícia Federal brasileira é que ela seja extraditada já nos próximos dias. E é a própria Polícia Federal que tem que tratar dessa transferência dela, né? Muito bem. Agora, ela ainda está presa lá na Itália, só vai sair do presídio quando for embarcar de volta, porém, a coisa ainda não terminou. Todo mundo sabe que chegando em Brasília ela vai para a Colmeia, só que ainda existe uma situação a ser definida, porque seus advogados disseram que vão recorrer na corte italiana. E a Zambelli, como todos sabem, está presa desde julho do ano passado. E ela foi condenada a 15 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, considerando aí duas condenações que ela tinha, além da perda da elegibilidade, não pode mais concorrer. Agora, o importante nisso tudo é que para que ela realmente seja extraditada, essa decisão tem que ser tomada também pelo ministro da Justiça italiana. Quem confirmou a extradição foi a Corte de Apelações lá na Itália. Mas é o ministro da Justiça, o ministro da Giorgia Meloni, que tem que autorizar. O nome dele é Carlos Nordio, ou Nordio, não sei. E ele tem que confirmar. Caso ele não se manifeste, ou ele rejeite, obviamente, Carla Zambelli não sairá da Itália. Ele tem que se manifestar dizendo concordo com o tribunal, aí ela é extraditada. Se ele não abrir a boca e ficar calado pura e simplesmente, ela está libertada e poderá viver na Itália. Vamos aguardar o que vai fazer o ministro da Justiça de Giorgia Meloni, né? Agora, ontem todos viram que surgiu nas notícias que a primeira-dama americana, a Melania Trump, bonita por sinal, né? Reuniu representantes de 45 países, as primeiras damas de vários países, além de empresas de tecnologia, e a reunião serviu para tratar da educação e inteligência artificial na cúpula de nome Promovendo o Futuro Juntos. É uma cúpula que ela organiza e que foi realizada na Casa Branca. Seria uma notícia assim comum para os brasileiros, simples, né? Afinal de contas. Só que o detalhe que chama atenção é que a Janja não foi convidada. A Janja não foi convidada. E olha que a semana que passou ela estava em Nova York. Ela ficou durante uma semana ou 10 dias em Nova York. Não sei exatamente quando voltou, se voltou, também se não voltou, é um favor, né? Mas ela não foi convidada. E eu fico me perguntando, será que aquele foco em Elon Musk surtiu algum efeito reverso? Pois é, quando se fala demais, né? Agora, vamos falar sério. Existem momentos na história em que a política deixa de ser apenas disputa de ideias e passa a revelar de forma quase dramática a resistência de um indivíduo diante forças que parecem determinadas a apagar seu nome do cenário, custe o que custar. É exatamente essa sensação que se constrói ao observar o que ocorre com Jair Messias Bolsonaro. Ao longo dos últimos anos, sua trajetória foi marcada por confrontos intensos e justos, diga-se de passagem, para Jair Bolsonaro, não apenas com adversários políticos tradicionais, mas também com as instituições poderosas como o Supremo Tribunal Federal. Para todos seus apoiadores, o que se desenha não é apenas uma divergência jurídica ou institucional, mas uma tentativa deliberada de enfraquecimento político, uma espécie de cerco contínuo que busca desgastar sua imagem perante a opinião pública.
Mas no entanto, situações como estas que chamam a atenção. Porque é justamente o efeito contrário que se vê nos dias de hoje. O que fazem com Jair Bolsonaro parece que surte um efeito reverso. Né? Quanto mais pressionado, mais Bolsonaro parece reforçar sua presença no imaginário político de milhões de brasileiros, inclusive da esquerda. Porque tem um presidente da República aí que não dorme sem lembrar de Jair Bolsonaro. Quando acorda, é o primeiro nome que ele lembra. Não é isso? A narrativa de alguém que resiste, que não se curva, que enfrenta um sistema inteiro sem recuar, acaba alimentando uma imagem de força que transcende o campo político e entra no território simbólico. Essa construção não aconteceu da noite para o dia. Ela foi sendo moldada ao longo de décadas desde sua atuação parlamentar. Primeiro como vereador, depois como deputado estadual e federal, até chegar à presidência da República. Sempre marcado por um estilo direto, muitas vezes controverso, mas que consolidou uma base fiel. Para seus apoiadores, para nós, trata-se de alguém que sempre manteve coerência em seus discursos, um ativo muito raro nos dias de hoje, principalmente no ambiente político que frequentemente se mostra incoerente e oportunista. Enquanto isto, a esquerda, segundo essa visão, sempre apostou em múltiplas estratégias para desconstruir Jair Bolsonaro, com disputas judiciais, pressão institucional, desgaste midiático, né? E narrativas que buscam, inclusive, associá-lo em diferentes controvérsias. Tudo o que acontece no Brasil, o sistema hoje, a esquerda principalmente, tenta associar o nome de Jair Bolsonaro. Veja o caso aí do Banco Master. Ah, como se Jair Bolsonaro tivesse participado de algum esquema com Vorcaro, mas seu nome não aparece em lugar nenhum. Não existe visitas de Vorcaro ao Palácio do Planalto até dezembro de 2022. Não existe ligações telefônicas entre Vorcaro e Jair Bolsonaro. Não existe viagem de Bolsonaro até Trancoso para participar de festinhas. Ah? E no INSS, Bolsonaro não ajudou a desviar dinheiro da população aposentada para mandar ajuda para o Lulinha. Ah? Não teria lógica. Mas é o que eles tentam fazer. Ainda assim, cada novo ataque, ao invés de representar um fim, acaba sendo reinterpretado como prova de perseguição, reforçando ainda mais o vínculo entre Jair Bolsonaro e sua base. Então, é nesse ponto que a dinâmica política ganha contornos quase paradoxais. Aquilo que seria em tese, vamos dizer assim, um processo de enfraquecimento, acaba funcionando como um combustível. A tentativa de isolar Jair Bolsonaro numa prisão domiciliar, por exemplo, cheia de empecilhos, transforma-se em visibilidade e o ataque constante contra ele em argumentos de resistência. E aí, no cenário atual, enquanto adversários enfrentam dificuldades para consolidar uma narrativa que mobilize com a mesma intensidade, Jair Bolsonaro segue ocupando espaço, não apenas como figura política, mas como símbolo. Um símbolo que para seus seguidores representa o quê? O enfrentamento, a sobrevivência e a continuidade. E talvez seja exatamente por isto que, apesar de todos os embates, processos e pressões, a percepção que emerge é de que ele permanece politicamente vivo e, para muitos, mais forte, justamente por ter atravessado tudo isto sem desaparecer de cena e sozinho. Não? É uma história extraordinária. A vida pública de Jair Bolsonaro certamente dará um filme de verdade, do início ao fim, contando a história de um homem que de presidente da República se transformou em mito e, quiçá, em mártir, caso eventualmente algo de ruim ocorra contra ele. O que nós pedimos sempre
para que Deus o proteja, evidentemente, né? Não que não existam outras pessoas que mereçam proteção, claro que existe. Aqueles que estão presos desde o 8 de janeiro merecem ajuda, merecem nossa reza, e torcemos para que eles sejam libertados. E milhões de pessoas que sofrem nesse nosso Brasil, não é isso? Agora, mudando de assunto, eu queria contar uma historinha. Era uma vez um jovem brasileiro comum, entre tantos milhões de outros, daqueles que acordam cedo, pegam ônibus lotados, né? E que sonham em crescer na vida. E às vezes até conseguem um emprego modesto para cuidar de sua vida. Existe esse tipo de pessoa aos milhões nesse nosso Brasil. Mas diferente desses, existem alguns brasileiros especiais, como o tal Lulinha da Silva, que conforme dizem, somente dizem, aliás, né, que começou ali num ritmo simples de vida, quase poético, né, limpando traseiros de elefantes no zoológico, um trabalhador discreto, de vida sem grandes holofotes, vida simples, e segundo o atual inquilino do Palácio do Planalto, um gêniozinho, né? Lá Steve Jobs, Elon Musk, que criou uma fabriquinha de games, a Games Corp, e que foi vendida por milhões do dia para a noite. Mas eis que o destino resolveu intervir, porque vejam bem, enquanto a maioria das pessoas luta por décadas para juntar um pequeno patrimônio, abrir uma pequena empresa, investir, errar e acertar, parece que ele tem um método diferente. Teve, né, um método diferente e continua tendo, um método revolucionário. O salto quântico financeiro do Lulinha. Como ficou rico tão rápido esse menino? Hã? Sim, aquele fenômeno raro da física econômica, principalmente aqui no Brasil, onde você sai de um ponto zero da vida simples e chega ao ponto Z com milhões nos bolsos, empresas, aviões, viagens internacionais, conexões influentes, sem passar pelos percalços da vida. Porque é o Lulinha, o garotinho gênio. Os estudiosos ainda tentam entender. A NASA continua estudando seu caso, mas alguns ainda chamam tudo isso que aconteceu com ele de talento puro. Afinal de contas, ele é o filho do homem mais honesto do mundo. Outros chamam essa riqueza estratosférica de oportunidades. Há quem diga que é a visão estratégica. E há os mais ousados que sugerem até que ele comece a vender cursos sobre como vencer na vida sem fazer nada. Mas, enquanto o cidadão médio comemora, né, quando consegue comprar um carro usado depois de 5, 6, 7 anos de trabalho, o nosso protagonista parece ter desbloqueado um modo avançado da existência. O modo VIP permanente. É aquele que tem um nível onde reuniões acontecem em ambientes sofisticados, conexões surgem com empresários influentes e, curiosamente, o dinheiro, o dinheiro circula com uma fluidez admirável, quase artística. Porque ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, ele somente existe. E o mais fascinante é a narrativa. Tudo isso acontecendo sob o olhar atento de jornalistas que fazem um esforço incomum para justificar o milagre econômico de Lulinha da Silva. Enquanto o brasileiro comum faz contas no fim do mês, esse tipo de história faz com que ele se pergunte: será que eu estou jogando o jogo errado? Ou então, faça com que ele chegue à conclusão de que nasceu na hora errada e no lugar errado. Ou seria o sobrenome errado? Mas assim segue a saga do milagre econômico pessoal mais intrigante dos últimos tempos.
nunca é explicado, né? Não é replicável, mas sem dúvida é inspirador, pelo menos para quem acredita que um dia vai descobrir o segredo dessa riqueza tão rápida. Claro que isso aqui é uma espécie de paródia, é uma brincadeira, porque deixando a brincadeira de lado, se formos levar a sério, existe algo que incomoda profundamente o brasileiro de bem, o brasileiro comum, o homem simples. E não é apenas o escândalo em si, nem apenas os nomes envolvidos, mas a sensação de que a régua jornalística muda dependendo de quem está sendo medido. É como se o julgamento público não fosse guiado apenas pelos fatos, mas por conveniências, preferências e alinhamentos invisíveis. Vejam só, de um lado nós temos Flávio Bolsonaro, cuja trajetória política é conhecida por todos. Anos como deputado estadual, depois como senador, advogado formado, figura política sob o escrutínio público constante. Aí, quando surge a compra de um imóvel de alto valor, de 6 milhões de reais, para ser mais específico, a reação é imediata. As manchetes, as análises, debates, suspeitas, todos querem saber de onde surgiu o dinheiro. Né? Cada detalhe é dissecado. Querem saber a forma de pagamento, a origem dos recursos, se foi financiado, qual a valorização patrimonial, tudo colocado sob o microscópio. Porém, escondem o fato de que o nosso futuro presidente, sim, ele vai ser eleito, né? Comprovou seu imóvel, ou melhor, comprovou como comprou seu imóvel e foi de forma parcelada, com financiamento bancário, né? E deu seu antigo imóvel como entrada. Então é fácil confirmar a veracidade dos fatos. Só que do outro lado aparece o Lulinha da Silva, envolvido em reportagens que mostram suas movimentações financeiras elevadíssimas, conexões empresariais estranhas e crescimento patrimonial acelerado ao longo dos anos. E o que se vê? Um tratamento que para muitos parece mais cauteloso, mais suave, quase protocolar. Em vez de condenação prévia, como fazem com a família Bolsonaro, surgem os termos como investigação em andamento, suposta ligação, apuração em curso e nada comprovado, mesmo diante de evidências inexplicáveis. Então a pergunta que se faz é por que a transparência é exigida de um, enquanto o outro recebe um filtro mais brando. Essa diferença de abordagem não passa despercebida por quem acompanha os noticiários, e menos ainda por aqueles que sentem na pele as dificuldades do dia a dia. Mas sem resposta, o sentimento de frustração vai se acumulando silenciosamente. Não é um grito imediato, mas um ruído constante. Uma dúvida que cresce. Será que a verdade é tratada da mesma forma para todos? Ou será que existem versões diferentes da verdade, que são moldadas conforme o personagem? Isso é claro. Eu estou falando disso tudo porque nem bem a candidatura de Flávio Bolsonaro foi oficializada, ele já está sofrendo perseguições, já está sofrendo críticas, questionamentos, já falam de rachadinha novamente, né? Já falam da mansão que ele comprou. Então, podem se preparar que vai acontecer muitas e muitas narrativas inventadas para tentar descredibilizar a imagem de Flávio Bolsonaro, mas para o azar deles vão quebrar a cara. Prova disso que hoje mesmo saiu uma pesquisa do Poder Data, que não é nada republicano, está no site do Poder 360, dizendo que a reprovação de Lula chegou a 61%. E com esse percentual de 61% negativo, não tem quem vença uma eleição, em hipótese alguma. Não há como vencer uma eleição
com esse percentual? Claro que eles partem para o desespero e começam então a procurar narrativas, inventando matérias, inventando notícias, mas que certamente vão quebrar a cara. E o medo está sim batendo na porta de cada um deles, né? Mas, felizmente para nós, como eu tenho dito nesses últimos vídeos, eu acho que o vento está mudando de rumo, as coisas estão acontecendo, e hoje ainda, depois que eu terminar esse vídeo, que eu estou gravando agora, são 16 horas e 25 minutos, nós saberemos como que o Supremo Tribunal resolveu votar a prorrogação da CPMI dada pelo André Mendonça. O André Mendonça não só autorizou a CPMI a ser prorrogada, independente da autorização do Davi Alcolumbre ou não, como também jogou no colo de todos os outros ministros para saber quem é quem. Se ele fez isso é porque ele confia que os outros vão dar prorrogação também para a CPMI. Independente a isso, não se esqueçam que o relator da CPMI é ele, André Mendonça. Ele só quer saber quem está com ele e quem não está. Hoje, o presidente da CPMI lá do INSS, o Viana, já prorrogou a CPMI, que continuará amanhã. Até porque até agora o Davi Alcolumbre nem respondeu. Está tentando descobrir se tem alguma força junto aos ministros do Supremo. Vamos aguardar que amanhã tem notícias, não é isso? Por hora eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, olha, deixa aí o like, se inscreva no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.